Voltamos com o Rio em Foco aqui na Associação Comercial. Para que o plano de logística de carga seja colocado em prática, é preciso definir responsabilidades. Para isso, está tramitando no governo do estado uma regulamentação de um conselho gestor. Como vai ser? Quem vai compor o conselho gestor? Bem, eu acho importante destacar que um plano desse ele não tem só a influência do executivo, né? Você vê o peso que tem o legislativo dentro desse processo e o assunto virar realmente um plano de Estado. Nós não podemos ter, conforme a gente via anteriormente, às vezes um governo iniciava um projeto, uma obra, e depois se mudava a gestão do executivo e ia para outro caminho e abandonava, às vezes, aquele caminho. Então, esse vai ser um dos maiores ganhos que esse plano, o PELC, vai ter, que é a aprovação dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tornando tanto o PELC como o próprio PDTU planos de Estado e que venham a ser seguidos pelos governos seguintes, independente de quem quer que esteja à frente do Executivo. O outro ponto também é o Conselho Gestor, né? Você vai ter a Secretaria de Estado de Transporte coordenando um conselho que vai ser formado pela Associação Comercial, pela FIJAM, pela FETranscarga, diversos entes privados, empresários, usuários, terminais multimodais, que vão participar para que o projeto e o plano realmente venham a ser implantados nesse prazo de 30 anos. Esse ponto é muito importante, né, Regina? Falar sobre a institucionalidade. Não dá para deixar só na mão do Estado a administração e levar à frente esse plano. É preciso que a sociedade civil participe. Exatamente. Inclusive agora com um apoio do Banco Mundial, um aditamento vai ser feito ao PELC, a Secretaria de Transporte está negociando com o Banco Mundial, para que seja feita toda a regulamentação dessa parte institucional. Tem que ter procedimentos, metas, tudo tem que estar bem detalhado para essa continuidade, para que o PELC não fique simplesmente um documento entregue, e seja, sim, um documento vivo. A cada investimento que é feito, que é colocado em prática, muda a simulação a ser feita. Então, a Secretaria de Transporte vai trabalhar o tempo todo na mudança e nos projetos do Rio de Janeiro. E sobre o acompanhamento desse plano, existe algum site, algum espaço em que ele esteja disponível para que a população como um todo ou as pessoas interessadas possam acessar? Tem o site, que é o www.pelc2045, e todo o acompanhamento será feito pela Secretaria de Transportes. Eu acho importante também, viu, Geisa, o Conselho Gestor, né, porque você imaginar 30 anos adiante, é evidente que esse plano ele não acaba em si, né? Ao longo desses anos vão ocorrer mudanças, várias coisas podem acontecer num período tão longo. Então, esse Conselho Gestor, isso é uma inovação dentro do que eu tenho visto na gestão pública. Você vai realmente, os interessados, os usuários, aqueles que trabalham no segmento, na infraestrutura, na logística, vão cobrar desse Conselho, da Secretaria de Transporte, do Governo de Estado, a execução das obras, porque o plano é muito extenso, né? Então você tem que priorizar o que nos próximos anos o que nós queremos. Nós sabemos algumas dessas âncoras têm uma velocidade mais rápida, tá? Então isso aí, esse Conselho Gestor realmente é um diferencial e o governo de Estado, o governador vai assinar um decreto, vai implantar esse conselho para que ele já possa começar a funcionar o mais rápido possível. Ele não pode ficar esperando, porque a partir daí é que vai ter o sucesso ou não do plano nos próximos anos. Em termos de participação do Poder Legislativo, o que é preciso ser feito nos próximos anos para que esse plano também se alinhe às ações dos deputados lá? Bom, ele virando um plano de Estado, ele só poderá ser modificado, no meu ponto de vista, se for dentro da própria Assembleia. Então, nós temos que contar com o apoio do Legislativo, dos deputados que estão em seu mandato atual, para que a gente aprove, né, o Plano Diretor de Transporte Urbano, que é o PDTU, ele também faz parte. E o PEL, que é o Plano de Estratégia de Carga, é outra parte. Porque você não pode pensar em mobilidade, transporte, infraestrutura, sem ter o transporte de passageiro e de carga funcionando juntos, porque um interfere na vida do outro, né? Então, o Legislativo tem um peso importante, eu digo até fundamental, em fazer com que esse plano ele vire algo um projeto de Estado que não possa ser modificado
à mercê de qualquer um que queira mudar aquilo. Tem que ser aprovado, tem que ser debatido e que venha a ser implantado com sucesso ao longo dos anos. Nós estamos falando de 30 anos, é muito tempo. E a gente está falando também de um papel que poucas pessoas conhecem, que é da garantia do orçamento. Quer dizer, todos os anos a LERJ discute orçamento e precisa que esses projetos estejam também integrados dentro desse orçamento do Estado para o ano seguinte, para que esses investimentos aconteçam. Né? Esse ponto também, eu vejo, outro dia estava conversando aqui isso, quando você tem um conselho gestor participando dos orçamentos, da execução, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, da União, tá? Mas a própria sociedade cobrar, porque se os recursos forem bem aplicados, de origem privada ou origem pública, nós vamos ter mais recursos para agilizar a implantação de toda essa estrutura de transporte e até utilizar os recursos em outras demandas da sociedade. Agora, Regina, só para finalizar, qual é a imagem, o que esse plano projeta para 2045 em termos de logística para o Rio de Janeiro? Qual é a imagem que a gente pode deixar para os telespectadores como horizonte nessa questão dos transportes? É que o Rio seja realmente parte da logística mundial, que é o que está acontecendo hoje em dia. Essa é a mudança na logística. Os produtos não são fabricados só em um país, e sim em várias partes em vários países. Você vê a indústria automobilística, como é que lá inclusive trens, navios, e o Rio tem que entrar nessa mudança mundial também. Posso acrescentar um ponto? É um projeto nosso, e a base é o PELC, que é a ZIS-L, que é a Zona Internacional de Serviços e Logística. Como eu falei inicialmente, o Rio é uma rótula, né? Ele está no centro de uma grande demanda operacional e econômica. Então, um dos grandes legados, e a base é o PELC, é criar aqui essa Zona Internacional de Serviços e Logística, e esse termo aditivo que está para ser assinado com o Banco Mundial, inclusive contempla o desenvolvimento disso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Regina. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Se você tiver algum assunto que queira ver discutido aqui, basta enviar seu e-mail para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou pelo nosso WhatsApp 21 98 990 4709. E se você quiser assistir esse programa de novo, pode acessar o nosso site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Curta e compartilhe. Até a próxima.